E o mundo hoje amanheceu ainda sob o impacto da notícia sobre a morte de Ayman al-Zawahiri. Vamos juntos aqui para o nosso telão. Você vai observar aqui comigo nesse cartaz. Al-Zawahiri era o terrorista mais procurado pelo FBI, a Polícia Federal Americana, Departamento de Justiça aí dos Estados Unidos. Ele foi um dos principais conspiradores dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e assumiu o comando do grupo terrorista islâmico Al-Qaeda depois da morte de Osama Bin Laden. Isso já tem 11 anos. Assim como Bin Laden, Zawahiri foi morto num ataque feito pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele estava na varanda da casa em que ele se escondia no Afeganistão. E nós vamos então até Nova York com o nosso correspondente, o Felipe Coalho, que tem todos os detalhes aqui para a gente dessa operação militar americana bem sucedida. Felipe, bem-vindo, boa tarde. A gente sabe que foi uma operação longa, planejada com muita antecedência. E te pergunto o que é que se sabe de fato em relação a ela e o que deve acontecer a partir, portanto, da morte do líder da Al-Qaeda. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, o anúncio da morte do terrorista foi feito pelo presidente Joe Biden, que ainda está em isolamento por conta da Covid. Biden fez um pronunciamento transmitido ao vivo em todos os canais de TV ontem à noite. Ele disse que a operação para matar al-Zawahiri foi montada cuidadosamente ao longo de meses pelo Departamento de Inteligência dos Estados Unidos. Desde o ano passado, os americanos já suspeitavam que o terrorista tinha retornado ao Afeganistão, mas só no início desse ano a CIA localizou o esconderijo dele. Espiões contratados pela CIA descobriram que a esposa e a filha de al-Zawahiri tinham se mudado para Cabul e deram alerta. Os informantes notaram que o terrorista não saía de casa, mas perceberam que ele tinha o hábito de tomar sol na varanda todas as tardes. E foi durante um banho de sol que ele foi executado. Desde abril, Joe Biden sabia da presença do terrorista em Cabul. O presidente americano fez diversas reuniões com órgãos de inteligência para ter certeza de que a casa era mesmo do terrorista e de que a operação não mataria inocentes. A gente vai ver agora na reportagem quem era esse terrorista que há 21 anos era procurado pelos Estados Unidos. Ayman al-Zawahiri tinha 71 anos e era descrito como o eixo intelectual da Al-Qaeda. Nascido no Egito, tornou-se extremista ainda muito jovem, aos 15 anos de idade, quando montou uma célula terrorista para tentar derrubar o governo egípcio. O primeiro encontro com Osama Bin Laden foi já na fase adulta, em 1988, no Paquistão. Al-Zawahiri era cirurgião e se tornou médico pessoal de Bin Laden. Sem o carisma do paciente, teve profunda influência sobre ele. Trabalhando nos bastidores, ajudou o saudita Bin Laden a passar de um pregador carismático a um terrorista mortal com alcance mundial. Desde o início, os dois tinham planos de atacar países ocidentais e governos do Oriente Médio apoiados por eles. Criaram juntos a organização terrorista Al-Qaeda. Al-Zawahiri era responsável pela formação ideológica e tática. Foi ele quem coordenou os primeiros atentados suicidas da rede terrorista e foi um dos principais responsáveis pela orquestração do maior de todos os atentados terroristas, os de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. O grupo sequestrou 4 aviões comerciais. 2 foram jogados contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, na ilha de Manhattan. Um chocou-se com o Pentágono, em Washington, e outro caiu numa área desabitada na Pensilvânia. Quase 3.000 pessoas morreram. Há 11 anos, era o chefe da Al-Qaeda. Assumiu o posto após a morte de Osama Bin Laden, assassinado por forças americanas em 2011. No início desse ano, a inteligência americana recebeu a informação de que al-Zawahiri e a família tinham se mudado para Cabul, o que só foi possível após a saída total das tropas americanas do Afeganistão, em agosto do ano passado. Al-Zawahiri vivia numa área nobre da capital afegã, a cerca de 3 quilômetros de onde, até o ano passado, funcionava a embaixada do seu principal inimigo, os Estados Unidos. Na noite de domingo, após o ok do presidente Joe Biden, a CIA conduziu a operação que matou al-Zawahiri. Segundo autoridades americanas, ele estava na varanda quando sua casa foi atingida por mísseis guiados por drones. O maior golpe para os terroristas islâmicos desde que Osama Bin Laden foi morto a tiros há mais de uma década.
Segundo a Casa Branca, na operação de domingo, apenas al-Zawahiri foi morto. O anúncio da operação que resultou na morte do chefe da Al-Qaeda teve grande repercussão. A maioria dos países apoiou mais essa vitória contra o terrorismo internacional. O Afeganistão, que é governado pelo grupo extremista Talibã, disse que a operação americana violou princípios internacionais. Mas os Estados Unidos garantem que o ataque em Cabul foi legal. Durante quase um mês, o presidente Joe Biden se encontrou várias vezes com sua equipe de gabinete para discutir o ataque em Cabul, como a gente vai ver agora na reportagem da Candice Carvalho. Nessa reunião na Casa Branca, o presidente Joe Biden e a equipe de segurança nacional do governo discutiram os detalhes da operação que matou Ayman al-Zawahiri. A foto foi tirada em 1º de julho. Quase um mês depois, o terrorista foi morto no Afeganistão. O país hoje é dominado pelo grupo extremista Talibã. Eles tomaram poder no Afeganistão depois da retirada das tropas americanas em agosto do ano passado. O grupo tem uma interpretação deturpada do Alcorão, o livro sagrado do Islã, e ficou conhecido por uma série de violações de direitos, principalmente das mulheres. Hoje, mais uma vez, eles são acusados de dar abrigo a terroristas. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que o Talibã violou grosseiramente o Acordo de Doha, ao hospedar e abrigar o chefe da Al-Qaeda. Segundo Blinken, os talibãs traíram também o povo afegão, que queria uma normalização do país com a comunidade internacional. O porta-voz do grupo extremista Talibã disse que a operação americana foi uma clara violação dos princípios internacionais, mas não mencionou o terrorista Zawahiri. Os Estados Unidos sustentam que o ataque no coração de Cabul tem respaldo legal. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que a morte do terrorista, sucessor de Osama Bin Laden, faz justiça depois de mais de 20 anos dos atentados de 11 de setembro. E parabenizou a liderança de Joe Biden e a inteligência americana, que conseguiram eliminar al-Zawahiri sem fazer vítimas civis. As notícias desta noite também provam que é possível erradicar o terrorismo sem estar em guerra no Afeganistão. E espero que forneça um pouco de paz às famílias das vítimas do 11 de setembro e a todos que sofreram nas mãos da Al-Qaeda. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que a morte de Ayman al-Zawahiri é um passo em direção a um mundo mais seguro. No discurso de ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a operação aconteceu sob sua direção. Zawahiri estava com Osama Bin Laden o tempo todo. Ele era seu número 2, seu vice, na época do ataque terrorista de 11 de setembro. Ele estava profundamente envolvido e é um dos maiores responsáveis pelo assassinato de 2.977 pessoas em solo americano. E completou: os Estados Unidos continuam a demonstrar determinação e capacidade de defender o povo americano contra aqueles que procuram nos prejudicar. Esta noite deixamos claro, não importa quanto tempo, não importa onde você tente se esconder, nós vamos encontrá-lo. The United States will find you and take you out. Durante quase um mês, foram vários encontros desse tipo até que o presidente Joe Biden autorizasse o ataque que matou o terrorista. A Casa Branca informou que, pela forma como al-Zawahiri foi morto, não vai ser possível coletar amostras de DNA, mas que a identificação foi possível através de outras técnicas, como a confirmação visual. Não está claro o que aconteceu com o corpo do terrorista e os americanos não fazem esforços para tentar capturar os restos mortais dele, ao contrário do que aconteceu quando Bin Laden foi morto. Com base em suas fontes e na coleta de informações em loco, o governo americano garante que pegou o homem certo. Trali. Obrigado, Felipe. Um ótimo trabalho para você aí nos Estados Unidos. Mais uma vez, uma boa tarde também. E um homem que participou da invasão do Congresso americano em janeiro do ano passado recebeu a maior pena até agora por envolvimento neste episódio. Guy Reffitt foi condenado por um júri em março, mas a pena de 7 anos e 3 meses de cadeia só saiu ontem. Reffitt era réu em 5 acusações criminais, entre elas trazer uma arma para o terreno do Capitólio
E obstrução de justiça também por ameaçar os próprios filhos para que eles não passassem informações aos investigadores. O ataque à sede do governo americano foi liderado por apoiadores do ex-presidente Donald Trump. Eles contestavam a eleição de Joe Biden, dizendo que a votação tinha sido fraudada. Primeiro navio com grãos a sair da Ucrânia pelo Mar Negro em 160 dias de guerra